eu tenho certeza que parte dos seus pensamentos é ocupado pela necessidade de viver irritado. Explico? Provavelmente você vive inúmeros diálogos mentais brigando o tempo todo consigo mesma, imaginando que está brigando com os outros. Pode parecer besteira, mas isso vira um hábito na sua vida e você sente a necessidade de estar sempre irritada e de irritar as outras pessoas. É como se esse estado de irritação virasse um verdadeiro hábito. E é isso que nós vamos conversar aqui. Como esse hábito de irritação nos coloca longe da pessoa que a gente deseja ser. Oi, meu nome é Polly, esse aqui é o Fala Polly. Se você gosta de vídeos sobre desenvolvimento pessoal, rotina leve e maternidade, aqui é o seu lugar. Hoje nós vamos conversar sobre viver uma vida irritada. Provavelmente você passa parte do seu dia brigando consigo mesma, imaginando inúmeros diálogos mentais que você teria com seu marido, com seu filho, com seu chefe, até mesmo com uma amiga, imaginando as melhores respostas que você poderia ter dado na sua última briga. Todo mundo já passou por isso, mas muitas vezes nós chegamos ao ponto de que isso se torna um hábito. Nós imaginamos o hábito muitas vezes como coisas que fazemos, alimentação, atividade física, estudo, mas existe um outro hábito muito mais difícil de controlar, que é o hábito do pensamento. Aquilo que a gente pensa determina o nosso comportamento e muitas vezes nós estamos viciados a pensar de maneira errada. Quem nunca experimentou uma briga com o marido que começou de manhãzinha porque ele deixou uma toalha no lugar errado e você ficou remoendo aquilo o dia inteiro, imaginando N coisas que você ia falar, até que chegou a noite, você já estava super irritada porque você tinha brigado sozinha o dia inteiro nos seus pensamentos. E na hora de conversar com ele, você já começou naquele nível. Por quê? Porque você já estava irritada. Quem nunca teve que engolir um sapo e ficou o dia inteiro no trabalho, remoendo, criando N situações imaginárias de respostas para o chefe na cabeça e chegou à noite e descontou no filho porque tinha passado o dia inteiro irritado com aquela situação. Isso é muito comum em todos nós e nós precisamos policiar. Quando nós ficamos nesses pensamentos, nessas brigas imaginárias, nós vamos criando um estado de irritação natural dentro de nós mesmas. Na menor situação que ocorre, nós explodimos. Por quê? Porque nós já estamos com a irritação muito elevada. Esse livrinho aqui, ele fala um pouquinho sobre como o mal movimenta a nossa vida, e uma das formas que ele movimenta a nossa vida é mantendo a nossa irritação lá em cima, um estado constante de irritação, porque quando nós estamos nesse estado constante de irritação, a nossa tendência é não ter a sabedoria para não explodir. Nós estamos o dia inteiro com essas brigas internas, com essas chateações, criando essas cenas hipotéticas, a chance de nós explodirmos é muito maior. E aí é muito interessante que esse livrinho casa com esse livrinho aqui, que tá bastante marcado, e que fala sobre exatamente a mesma coisa, e ele dá um outro exemplo muito interessante. Imagine que você tem uma relação conturbada com a sua sogra, uma coisa assim, nada comum, imagina. Todo domingo você vai à casa da sua sogra para almoçar. Você passa a semana inteira criando vários cenários de irritação, de coisas que ela já te falou e que você deveria ter respondido melhor, de coisas que ela pode te falar e que você dessa vez dará aquela resposta incrível. Você passa a semana inteira nesse diálogo interno. No dia do tal do almoço, mesmo que não aconteça nada, ou mesmo que ela não te faça nada de muito grave, você já tá com o seu nível de estresse com ela lá em cima, mesmo antes dela fazer alguma coisa. O que acontece? Na menor coisa que ela te fala, você já estoura. Por quê? Porque você já trazia uma semana inteira de irritação para sua vida. Então, controlar esses pensamentos, e aqui, importante dizer que eu não estou falando que ela não cause as situações. Eu estou falando para você se controlar. Lembrando que você precisa controlar os seus pensamentos e como você se comporta em relação às pessoas. Nós não temos o poder de controlar o outro, mas temos o poder de controlar como nós
como nós reagimos às ações do outro. E é isso que a gente trabalha. Nós trabalhamos nós mesmas, nós não trabalhamos o outro. Então, quando você cria essa situação de estar o tempo todo pensando nas coisas que a sua sogra vai fazer, você já chega lá super irritada. Se ela faz uma sobremesa que você não gosta, eu, por exemplo, que odeio banana, então ela faz aquela torta de banana, eu já acho que aquilo ali foi pessoal e o mundo já acabou, já quero ir embora, já quero pegar a criança, já ir embora, já brigar com todo mundo e falar pro marido que a mãe dele é a pior mãe do mundo. Uma coisa que poderia passar totalmente desapercebida, eu poderia fazer de conta que eu não notei, que tá tudo bem, que dane-se a sobremesa, é ótimo que é uma caloria a menos para entrar. Eu levo pro coração porque eu já passei a semana inteira irritada, então eu acabo descontando ou na própria sogra, ou no marido, ou no filho. E aquele domingo acaba para mim por conta disso. Mas isso tudo acontece porque eu estou criando as situações de irritação a semana inteira. A gente precisa controlar a nossa cabeça para que a gente não viva nessa situação de constante irritação e de constante reação. Quando nós estamos com essa coisa das brigas internas o tempo todo, o nosso tempo de reação é muito rápido. Então a gente se torna uma pessoa muito reativa e acaba gerando muito desconforto para todo mundo. Se você for bem honesta, você não deseja ser essa pessoa que traz muito desconforto nas relações. Eu tenho certeza que você, quando estoura, sente vergonha da sua atitude depois, imagina que poderia ter feito diferente. Mas muitas vezes você não consegue fazer diferente porque você já está vindo numa caminhada de irritação a semana toda. Então, passe a controlar um pouquinho os seus pensamentos. Pare de criar brigas hipotéticas. Pare de criar situações que não existem na sua cabeça para brigar com os outros e para estar em constante irritação, em constante desconforto. Não é uma tarefa fácil, mas as nossas ações, elas começam sempre na nossa cabeça. Nós muitas vezes não entendemos por que nós temos reações tão explosivas e muitas vezes é porque a gente já vem nessa construção na nossa cabeça, nessas brigas internas, nessas situações explosivas. Cuide da sua cabeça para que na próxima vez que uma situação acontecer, você tenha a reação dentro do tom necessário. Muitas vezes a nossa reação é simplesmente deixar para lá e vida que segue. Ficar alimentando essas coisas só nos faz mal. E lembre-se, a salvação é individual. Você precisa cuidar de você.